Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença viva e real neste lugar. Obrigado, meu Pai. Receba a nossa adoração, os nossos cânticos de louvor. Receba, meu Deus, as nossas ofertas. Suba perante o Senhor as nossas petições, nossas orações. Tudo isso fizemos nessa noite para a tua honra e para a tua glória. Nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir do Senhor. Queremos parar agora o nosso coração e abrir a nossa mente. Pai, nos ajude a compreender a tua verdade. Fala conosco através da tua palavra. Quebre os impedimentos espirituais do mal. Quebre as fortalezas das trevas, as angústias da alma, as opressões malignas que muitas vezes nos impedem de ouvir a tua verdade, de praticá-la. Seja sobre nós, ó Deus vivo. Dai-me graça, meu Deus, na pregação da tua palavra, conforme o Senhor propôs no meu coração. E toda honra e toda glória seja dada a ti, pois do Senhor é a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. Eu estarei pregando nas próximas oportunidades sobre os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Os irmãos aqui que me conhecem já há algum tempo sabem que eu gosto de ler sempre uns pedaços, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nelas há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Romário, pode tirar o fundo, deixar só minha voz, por favor. Aqui está um dos textos dos 10 mandamentos. Em 2 lugares na Bíblia eles estão assim, nessa lista integral. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. Mas o que são os 10 mandamentos? Basicamente, os 10 mandamentos é o resumo da lei moral de Deus para o seu povo. São princípios pelo qual Deus queria que o povo dele fosse orientado para viver uma vida com ele e uma vida uns com os outros. Na verdade, eles são basicamente um resumo. Como todo princípio, como toda lei, se tem um princípio claro e aquilo ali se expande à medida que você interpreta. Era Deus trazendo uma determinação para todo o seu povo. Quais são esses 10 mandamentos? São esses que nós acabamos de ler agora. Embora haja diferentes divisões, especialmente no catolicismo,
A Igreja Católica costuma juntar o versículo 2 até o versículo 4, ou versículo 6, na verdade, e dá um mandamento só. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não está necessariamente errado, mas certamente fazem isso para não falar de maneira nenhuma sobre as imagens de escultura. No geral, tanto a cultura evangélica quanto a hebraica, que foi a língua, os judeus que escreveram, eles costumam fazer essa divisão entre o primeiro mandamento está no versículo 2 e 3, aí o versículo 4 é o segundo, do 4 até o 6, o terceiro é o versículo 7, o quarto é o versículo 8 até o versículo 11, aí depois tem o restante, o quinto, versículo 12, o sexto, verso 13, o sétimo, o versículo 14, o oitavo, versículo 15, o nono, versículo 16 e o décimo, versículo 17. Na Igreja Católica, eles costumam dividir o versículo 17 na metade para dar os 10 mandamentos. Mas independente da divisão, esses são os 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo. Eu vou usar essa divisão hebraica, essa divisão evangélica, conforme nós lemos aqui. Há uma curiosidade muito interessante sobre os 10 mandamentos, que a princípio foram escritos para os judeus. Os judeus têm o costume de fazer muita conta. Então, para você que gosta de matemática, de conta, os judeus dizem que os 10 mandamentos possuem 620 palavras no texto hebraico, na língua hebraica. No português eu não contei, porque difere de tradução. Mas no texto hebraico são 620. Aí eles dizem que 613 são preceitos de Deus, e os 7 são os mandamentos que Deus deu a Noé em Gênesis capítulo 9. Dos 600 preceitos, 613, 365 são negativos e os outros 248 positivos, sendo 365 um para cada dia do ano, 248 um para cada osso do corpo. Curiosidade que o povo judeu faz a respeito dos 10 mandamentos. 613 mais os 7, 620 palavras, que incluiria aí os 10 mandamentos. E se você somar 613, 6 mais 1 mais 3, dá 10, que são iguais aos 10 mandamentos. Se você não entendeu nada, isso também não tem muita importância, não. Eu sempre que estudo isso, me lembro do bispo Flávio, que gosta dessa matemática. Mas, se você é curioso, depois eu posso te passar isso. A pergunta mais importante, talvez seja para nós, uma das perguntas importantes, era para quem são os 10 mandamentos? Ou seja, isso serve para nós hoje? Porque, a princípio, o texto nos fala que os 10 mandamentos foram dados de Deus para o seu povo, para os judeus. Esse é o começo. Vale para nós que somos evangélicos? Vale para nós que somos cristãos? Há um elemento que se discute desde todo o tempo, é a respeito de estar debaixo da lei e estar debaixo da graça. Tem gente que diz, o que era no Antigo Testamento acabou, o que vale agora é o Novo Testamento. Isso não é necessariamente verdade. Porque é verdade que o Antigo Testamento, muitas coisas já se cumpriram. Mas os 10 mandamentos é a palavra de Deus ao seu povo. E aqueles que hoje são povo de Deus, essa passagem, esses textos precisam estar confirmados a respeito de Jesus. É curioso que os 10 mandamentos são mencionados praticamente em sua totalidade, eu vou falar sobre isso, todos são mencionados no Novo Testamento. Alguns confirmando, ratificando, testificando, ou como Jesus fez no Sermão da Montanha, dando um verdadeiro ou um outro significado, a verdadeira interpretação ou o espírito dos 10 mandamentos. Portanto, de qualquer forma, os mandamentos ainda valem para nós nos dias de hoje, de acordo com a interpretação que Jesus e os apóstolos deram revelados no Novo Testamento. Conforme nós veremos, temos sim que obedecer esses princípios.
E eu vou explicá-los nessa noite. É verdade que nós vivemos hoje num tempo de graça, mas é verdade também que os 10 mandamentos e a lei, ela não deixa de ser aplicada para nós nos dias de hoje. Esse é um conceito muito errado que às vezes as pessoas têm, especialmente os estudiosos de plantão, que ficam buscando na internet, e alguns de vocês vão buscar isso no meio de pessoas que, na verdade, você não conhece a vida deles, mas se você for pesquisar e sobrar alguma dúvida para você, depois você me procura e nós vamos clarear essas dúvidas de vocês. Mas algumas pessoas que não têm muito o que fazer, sentam diante do seu computador e gravam um vídeo dizendo: você não tem que obedecer nada no Antigo Testamento, porque isso foi de Deus para o povo judeu. Na verdade não é bem assim, é a palavra de Deus ao seu povo. E existe uma maneira correta, claro, de obedecê-la. Alguns mandamentos, alguns desses preceitos, não dos 10 mandamentos, conforme nós veremos. Nem tudo está valendo para os dias de hoje, muitos foram cumpridos em Cristo, mas também o do Antigo Testamento não é para ser negligenciado. O propósito do Antigo Testamento, que é uma coisa que nós precisamos desde antemão clarear, ele é muito interessante, porque a Bíblia nos mostra 2 propósitos para ele. Primeiro, é realmente regulamentar, ou mostrar, ou afirmar o pacto de Deus para o seu povo, como o povo deveria viver diante de Deus e como deveria conviver uns com os outros. É uma base, são princípios universais, gerais de Deus para o seu povo, para que o povo soubesse como andar com Deus e como conviver uns com os outros. Esse era o objetivo. Mas as Sagradas Escrituras também nos afirmam um outro objetivo, que é de nos conduzir à salvação, de nos conduzir até Cristo. No livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 24, nos diz que as Escrituras serviram de professores para nos levar até Cristo. Ela nos faz isso mostrando que nós não conseguimos obedecer à lei por completo e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Quando o homem olha para os mandamentos, os princípios de Deus, ele descobre que não é perfeito. Ele descobre que a vida dele não é tão correta assim diante de Deus. E que se ele quer andar com Deus, ele precisa da misericórdia de Deus. Ele precisa da ação de Deus na vida dele. E nós, mesmo nós que somos salvos, não ficamos totalmente fora da lei. Porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, no verso 2, diz que agora estamos debaixo da lei de Cristo. Ou seja, os mandamentos nos conduzem até Deus, porque nos mostra as nossas fraquezas. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, Ele também nos ensina a como viver diante de Deus. Como viver agora diante do Pai. Como viver agora com o seu Deus, com aquele que é Senhor da sua vida. Talvez a melhor maneira de explicar isso, eu vou tomar uma imagem das Escrituras e usar uma analogia, uma figura, a um pastor que eu ouvi uma mensagem dele esses dias, chamado Mauro Menster, e ele fez uma analogia curiosa a respeito dos 10 mandamentos, e eu vou tomar emprestado dele e vou dar uma explanada, porque ele fala dos 10 mandamentos comparando com o relacionamento entre um casal. E é uma figura interessante porque a Bíblia fala a respeito do relacionamento de Deus com o seu povo como um casamento. É interessante porque a Bíblia começa com um casamento, não é verdade? No capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus fala para o homem e para a mulher: agora vocês são um só osso, uma só carne. O primeiro casamento é realizado ali no Gênesis, na criação. E o último capítulo da Bíblia também fala de um casamento de Cristo com a sua noiva, de Cristo e a igreja. Então, de Gênesis a Apocalipse, a figura do casamento está ali, e em inúmeras outras passagens das Escrituras, mostra esse relacionamento de Deus com o homem. E é extremamente interessante explicar isso, porque é um relacionamento que Deus quer que nós entendamos. Agora, é muito curioso que no mundo que nós vivemos hoje, na minha vida como pastor, para falar sobre casamento, nós vivemos num mundo onde existem basicamente 3 formas de casamento ou de relacionamento. Às vezes as pessoas me perguntam como pastor, que diferença faz
Se não é tudo bom, se não é tudo a mesma coisa, por que tem que ser diferente? A primeira maneira, a maneira mais simples que as pessoas usam é o viver junto, o ajuntar. É muito comum, as pessoas me perguntam: bispo, que problema tem? A gente está junto. Quando conversamos com as pessoas sobre isso, com os casais que querem viver juntos, a resposta é muito interessante. Nós temos esses casos na igreja de irmãs cujo marido não quer se casar. Ele disse: não tem problema não, a gente está vivendo junto, a gente vive bem, nós não precisamos de lei, a gente está se amando, a gente está junto, já estamos muito tempo juntos, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro relacionamento que as pessoas têm uns com os outros. No caso de casais, eles querem viver junto, baseado num princípio de, digamos, de amor, não é? E estamos juntos, e está dando certo, estamos juntos. Não precisamos de nada disso, de igreja, de papel passado. Vamos viver junto. O problema disso é que isso não traz segurança para nenhuma das partes. O problema disso é o pecado que existe no coração do homem, porque quando a vida começa e os problemas aparecem, não há nada que segure o relacionamento. É muito comum ele dizer: olha, a gente está junto e eu agora não te amo mais, então conheci uma outra pessoa e sem ressentimento, o importante é amar, eu te amava, agora amo o outro, acabou, e cada um segue sua vida. É assim que acontece. Olha, vamos viver junto, porque é mais fácil de separar. Essa é a maioria das vezes que eu perguntei para as pessoas. É algo que eu constatei. Por que quer viver junto? Porque não faz diferença. E porque é mais fácil para separar. O que der errado, a gente separa. Não deu para entender, a gente separa. Parou de gostar, a gente separa. Perdeu a paixão, a gente separa. Ou seja, não há segurança. Ainda que exista, digamos, uma lei ou princípios, digamos assim, subjetivos, não é? Porque está vivendo junto, pressupõe-se uma certa fidelidade. A gente está vivendo junto, está morando na casa, então vamos mais ou menos um cuidar com o outro. Você não vai me trair, eu não vou trair você, mas vamos vivendo. No entanto, isso não tem essa dureza, porque a partir do momento que ele acha uma outra pessoa que ele gosta mais, uma pessoa mais nova, ou ela vê uma coisa errada nele. Conheci uma menina uma vez que me disse que foi morar junto com o namorado dela, e aí finalmente foi para casa, brigou com o pai, brigou com a mãe, foi para a casa dele. Eles juntaram a casa. No primeiro dia ela preparou o almoço, ele sentou, chegou do trabalho, deu um beijo nela, sentou para comer. Ela colocou a comida toda, ele pegou a vasilha de água, bebeu no bico, limpou a boca com a toalha de mesa. Ela levantou e disse: acabou para mim, não me serve, isso é absurdo. E já levantou e já saiu, sério. É a maior confusão. Não tem como viver assim. Esse é o primeiro relacionamento de vamos viver junto. O segundo é o casamento que a gente chama civil, né? Porque o casamento amaziado, ou o viver junto, é um acordo informal. O segundo tipo, que é o casamento civil, que a gente chama de papel passado, ele é um contrato social, é um princípio de lei. Ele já é mais rigoroso, ele tem testemunha, ele tem cláusulas dentro desse casamento. O Código Civil Brasileiro, ele especifica o que é o casamento, se é comunhão de bens, pressupõe conjunção carnal, pressupõe reunir família, pressupõe divisão de dívida, pressupõe uma vida comum. Então está cheio de acordos ali, é um contrato que se assina, é um casamento. Então ele assina, ela assina, e como todo contrato precisa de testemunha. Ele é interessante porque é um testemunho público, ele dá uma segurança para o casal, uma segurança legal, não pode simplesmente deixar de qualquer maneira, tem um preço a ser pago, há punição, mas é um contrato que pode ser quebrado, tem cláusulas rescisórias. Hoje, a nova legislação diz que um casal que não tiver bens nem filhos pode desmanchar o casamento num cartório. Conheci um casal que eles brigaram no domingo de manhã por causa de um churrasco.
Eles não tinham filho, ele pegou o videogame, ela pegou a televisão. Isso foi no domingo de manhã, segunda-feira à tarde eles estavam separados. Então, casados, foram lá no cartório e separaram. Então, embora sendo extremamente importante, esse casamento tem seus princípios, ou tem a sua lei, que é isso que eu quero que você aprenda. E tem um terceiro casamento, que é o casamento que se tem, que a gente chama de casamento religioso, que ele é na igreja, que não é só um acordo informal, que não é só um contrato de papel passado, mas que é também uma aliança pública de amor, que se faz perante o povo, se faz perante a igreja e, sobretudo, faz diante de Deus. O casal vem à frente e eles se comprometem. E eu gosto sempre de fazer assim solenemente. Eu te prometo te amar, te honrar, te respeitar, fazer cafuné em você, até que a morte o separe. Ele não precisa assinar nada, mas ele se compromete. Existem suas cláusulas, e nós aqui na igreja temos o seguinte: não fazemos um casamento na igreja se não houver um casamento de papel passado, porque precisa estar correto, tem que estar tudo por escrito. Por que tem que estar por escrito? Por que tem que fazer essa aliança? Por causa do pecado no coração do homem. O casamento informal, vamos colocar assim, que o relacionamento informal de morar junto, foi o primeiro relacionamento de Deus com o seu povo. No livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Deus viveu com eles na maior boa, queridos. Disseram, vamos viver junto. Só tinha uma lei que Deus colocou e disse, olha, vocês podem fazer o que quiserem. Olha, nosso relacionamento é de boa, não tem, vocês podem fazer tudo. Só tem uma coisa, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era, como dizem os jovens, de boa o relacionamento de Deus com o homem. Vivam, façam tudo. Mas o pecado entrou no coração do homem. E o único princípio da lei o homem quebrou. Única que era uma fidelidade, o homem não conseguiu. E quando o pecado entra, meu irmão, aí vira bagunça. O segundo tipo de casamento é o que nós estamos lendo aqui nos 10 mandamentos, é o papel passado. Deus queria para si um povo, e ele disse, então agora nós vamos registrar uma aliança. Os 10 mandamentos foram gravados pelo dedo de Deus nas tábuas da pedra. Deus mesmo é que escreveu, diz as Escrituras. Foi Deus quem pôs as cláusulas de como o povo devia viver com ele um povo. Então, o povo de Israel era a sua noiva e ele o noivo. As cláusulas foram ali colocadas. Mas isso também debaixo de um princípio de amor, porque imagine um casamento civil com todas as cláusulas, ele tem também alguns problemas, e um desses problemas é uma vida pela lei e não pelo relacionamento. Tem casais que vivem juntos e diz, não podemos separar por causa dos bens, por causa dos filhos, por causa da conveniência, por causa do nome, mas ela cuida da casa, ela lava a roupa para ele bota comida, dorme cada um num quarto, não conversam um com o outro, mas na lei estamos casados. Assim aconteceu com o povo de Israel, eles procuravam de certa forma obedecer parte da lei e dizia para Deus, ó Deus, nós estamos casados ainda, viu? Diante dos princípios aí da lei, o Senhor ainda estamos juntos. Mas o que Deus queria era o terceiro tipo, que era o relacionamento, uma aliança de amor no sangue de Jesus. É um amor sacrificial, que diz assim, nós vamos ficar juntos até que a morte nos separe. E no caso de Cristo, nem a morte nem a vida pode nos separar desse amor. Relacionamento que Deus quer. Na cruz ele disse, estarei convosco todos os dias. É baseado num relacionamento de amor que não exclui a lei. Porque Deus quer também princípios de como viver com Ele, de como amá-lo.
E é em cima dessa ótica que nós vamos ler os 10 mandamentos. Vamos dividi-los em 2 partes. Os 4 primeiros falam do relacionamento com Deus e os 6 últimos falam do relacionamento um com o outro de família. Agora, pense da seguinte forma: se Deus é o noivo querendo relacionar com o seu povo, o primeiro mandamento, no versículo 2 e 3, diz assim, mantenha sua Bíblia aberta, vamos ler novamente. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ora, eu imagino o seguinte: se Deus, levando em consideração a questão do casamento, Deus queria dizer mais ou menos assim para o povo dele, que era a noiva dele. Chegou lá no monte, na hora do casamento, e diz assim: ó, meu povo, é o seguinte, minha noiva, o meu nome é Javé, ou Jeová. Eu sou aquele que tirou você de onde você era uma escrava maltratada, lá no Egito. Eu te tirei de lá para agora você ser minha esposa. Portanto, não tenha outro marido além de mim. Deus falando com o seu povo. Ele vira para o povo e diz: o primeiro mandamento é o seguinte: eu sou o cara que te tirei quando você era uma empregada maltratada lá no Egito. Agora, eu te tirei de lá para você ser minha esposa, viu? E eu te peço a primeira coisa: não tenha outro marido além de mim. Era a cláusula da fidelidade. No Egito havia fartura de deuses. Desde do rio até a morte, tudo tinha um Deus. Tudo estava lá. Jesus, ele falaria sobre esse mandamento no deserto. Ele disse no Evangelho de Mateus capítulo 4, só ao Senhor adorarás, só a Ele darás culto. Isso não é diferente de nós nos dias de hoje. Você vivia uma vida infeliz debaixo de pecado, escravizado pelo pecado que predominava sobre a sua vida. Vivia uma vida de vício, uma vida de tristeza, preso pelos laços do pecado que te levava a fazer coisas que você não podia. Você era humilhado, escorraçado, esculhambado, o pecado fazia de você o que ele queria. Você jamais mereceu, você era uma empregada do diabo, maltratada a cada dia. Mas um dia Deus olhou para você e teve misericórdia de você. Te chamou para Ele e diz: agora eu quero ter uma aliança com você, mas eu te peço, não tenha outro Deus diante de mim. Não tenha outro marido, não arrume outro amante, não tenha outros deuses. Nós vivemos numa cultura de muitos deuses. E muitas vezes nós adulteramos quando fazemos isso. Deixamos de dar a Deus o verdadeiro culto. Deixamos de dar a Ele a verdadeira honra e verdadeira glória. Como é fácil a gente encontrar outro. Como é fácil a gente virar as costas para Deus. Como é fácil a gente dizer assim: tudo leva a Deus. Como é fácil a gente olhar para outros. Mas Deus exige exclusividade no relacionamento com Ele. Era a primeira cláusula. Porque Ele te ama. Não arrume outro. Tem crente que está aqui na igreja e está lendo horóscopo para outros deuses. Está cheio de marido. Ele tem a coragem de dizer assim: não, tudo é bom. Falou de Deus, tudo é bom. Não é isso que o pai está dizendo, não. Não tenha outro. Não arrume outra divindade. Nós vivemos em cima disso. Tem gente que parece que não entendeu esse relacionamento com Deus. Talvez para ser mais claro, Deus usa então os versículos 4 em diante, segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Imaginando no contexto de casamento, eu acho que Deus diria mais ou menos o seguinte: olha, o primeiro é que eu sou seu marido. O segundo é o seguinte: agora que eu sou seu marido,
Não olhe para outro querendo se relacionar com ele. Não tenha foto dele. Não tenha amizade com ele no Facebook. Não receba foto dele no WhatsApp. Porque eu sou um marido ciumento. E pode passar 80 a 120 anos que eu não vou esquecer. Mas se você for fiel, podem passar 40 mil anos que eu ainda vou lembrar do quanto você é fiel a mim. Fidelidade. Não faça outra imagem. É interessante quando Deus fala a respeito de criar imagem, não é? Porque Ele diz das coisas que são aqui na terra, no céu, são obras da criação, que o próprio homem cria. O quanto se ama a criatura sem amar o Criador. Jesus mencionou a respeito disso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Ele elevou isso também para o sentimento do coração. No livro de Salmos, no capítulo 115, diz que o homem é aquilo que ele adora. Que adoram imagens, que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos que não ouvem. Tornem-se assim aqueles que o fazem e aqueles que o adoram. Você é aquilo que você adora. E como nós temos facilidade de arrumar um amante e adorar imagens que nós mesmos fazemos. Entenda uma coisa, querido. Só a Ele adorarás, não arrume outra imagem para Deus. Não adore a não ser a Deus. Nós usamos essa palavra adorar de uma maneira até curiosa. Se perguntar, o que você adora? Você diz, eu adoro comer. Eu adoro assistir televisão. Eu adoro praticar esportes. Eu adoro o meu marido. Eu adoro os meus filhos. Muitas vezes nós usamos essa expressão sem a força do que a palavra é, não é? Não no sentido de que adora realmente presta culto, mas muitas vezes é. Tem gente que adora mais o marido do que a Deus. É só perder o marido, você vai ver que Deus parte para longe. É só tocar no filho que Deus vai para o inferno. Irmão, mas na hora, eu amo demais a Deus, mas meus filhos, você já tem uma imagem que seus filhos é muito mais importante do que a Deus. Eu adoro assistir televisão, e adora mesmo, porque ele não cultua a Deus, ele cultua a televisão. Bispo, já deu 9h30, eu adoro o Fantástico, eu não posso perder. Você adora mesmo, irmão. Você adora, é outro Deus, é outra imagem que você tem que não é a Deus. Você adora o seu trabalho, você larga Deus para ir para o seu trabalho. E como você adora trabalhar. Agora, Deus é Deus ciumento, irmão. Ciumento, essa é a palavra. Nessa versão diz, sou Deus zeloso, mas no original é isso mesmo, é ciumento. Deus fica, mas peraí, você era uma empregada lá no Egito, eu te tirei de lá, casei com você, e agora você está aí com foto de outro, do Sebastião, no seu bolso, da Maria, mas que história é essa, minha filha? Qual é o homem que aceita isso? Qual é a mulher que aceita? Você não casou comigo? Você não era nada, você era um coitado. Agora que eu casei com você, você está aí andando com essas fotos de mulher pelada aí, tudo boazuda. Você acha que elas são melhores do que... Que é isso? Deus diz, podem passar segunda, terceira geração, que Ele não esquece de umas coisas dessas. Não farás outros deuses diante de ti. Não terá imagem. E aí não estamos falando só das esculturas que nós comumente não temos na nossa casa, mas das imagens que fazemos também, que adoramos com o nosso coração, mais do que adoramos a Deus, mais do que servimos a Deus, mais do que prestamos culto ao Senhor. E não se pode servir a dois senhores, não se pode ter dois maridos. Não se pode. Ou há de amar um e há de odiar o outro. O terceiro mandamento está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Continuando parafraseando, falando do casamento, eu acredito que no terceiro mandamento, Deus falaria alguma coisa mais ou menos o seguinte, agora que nós estamos casados, você vai ter na sua vida o meu nome, você vai carregar o meu nome. Então, vamos casar em comunhão universal de bens, o que é meu é teu. Então, tome cuidado onde você usar o meu nome como garantia. Porque se meu nome for zombado na roda de pinguço, ou se entrar no SPC por sua causa, embora você sendo a minha mulher, eu não vou te deixar inocente não, eu vou puxar a sua orelha.
não tomes o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus, ele citou isso na oração do Pai Nosso, quando ele disse: santificado seja o teu nome. E ele disse também a respeito do juramento: não jurarás. Porque é isso que significava, foi esse significado que foi dando. Era honrar o nome de Deus, envergonhar o nome de Deus, ou dar o nome de Deus por garantia. Imagine que você é casado, você era um pobre, empregado, escravo, vagabundo lá naquela luta, sofrendo. Alguém vai lá, o Senhor que te ama, que você não merecia, te resgata de lá e te dá um nome, te dá um cheque e diz: está aqui meu nome, é Jesus o meu nome. O que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, o que desligar na terra vai ser desligado nos céus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Aí você começa a dizer: olha, eu sou crente, Charles, pode vender para mim que eu sou crente. Aí você não paga, você deu o nome de Deus como garantia. Você diz: pode vender para mim porque eu sou homem de Deus. Você está blasfemando o nome de Deus. Deus está dizendo, as pessoas estão dizendo: você diz que é crente, você diz que serve a Deus e não está pagando aquilo que deve, você está tomando o nome de Deus em vão. E não pense que isso vai ficar assim não, meu irmão. Uma hora Deus vai chamar você e puxar a sua orelha. Não, mas Deus é misericordioso, mas não vai tomar por inocente. Se você diz que tem o nome de Deus na sua vida, se diz cristão e o nome de Cristo é envergonhado na sua vida, Cristo é envergonhado na sua vida, Deus não vai ter você por inocente, não. Qual é o homem, qual é a mulher que diz assim: ah, mulher, está aqui meu cartão de crédito, o cheque, e a mulher sai fazendo conta para todo lado. Quando vem a fatura do cartão de crédito: o que você fez? Que bobagem é essa que você gastou? Precisamos de mais temor, porque eu sou homem de Deus. Você está me humilhando, você vai morrer, você vai secar, você e sua família, em nome de Jesus. E Deus olha assim: como é que é? Você está usando o meu nome para poder amaldiçoar as pessoas? Toma vergonha na sua cara. Você acha que eu tolero esse tipo de coisa? Me respeita, respeita o meu nome. Você não era nada, foi eu que fiz isso com você, foi eu que te coloquei para ser alguma coisa. Como é que você usa meu nome assim, de qualquer jeito? Como é que você deixa meu nome nas rodas aí de fofoca, de conversa, as pessoas falando mal do meu nome por sua causa? Que história é essa? Senta aqui, vamos fazer uma DR, vamos discutir a relação. Irmão, Deus é gracioso, Deus te ama demais. Mas você não pode tomar o nome de Deus em vão. Não pode em toda coisa ficar falando, porque em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmão, é sério, é santo, é o nome que está acima de todo nome. Ele garante o nome dele. Para você um nome não vale nada, mas para Deus o nome dele é alguma coisa. É tudo. É o meu nome. Quando você lê na Bíblia, você vê várias vezes Deus punindo Israel, porque diz: porque por causa de vocês o meu nome foi blasfemado entre as nações. Deus diz: agora vai tomar fogo, castigo, para ficar esperto, porque o meu nome foi envergonhado. Será que a gente não entende essa relação que temos que ter com Deus? Que é uma relação de amor, que é uma relação de fidelidade? E por fim, não menos importante, o quarto mandamento que fala a respeito do relacionamento de Deus com o homem, do homem para com Deus. Verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se Deus, falando no casamento, eu acho que Deus chamaria e diria: olha, nós vamos casar, mas tem o seguinte: você será minha esposa, você tem muita coisa para fazer, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, só que você fará isso por 6 dias, no 7º dia ele vai ser meu, você vai dar um tempo para mim.
é para estarmos juntos, desfrutarmos de comunhão e alegria. Será o dia que você cessará todo o trabalho. Não vai mexer com filho, com comida, com casa e com nada. Será um tempo separado para nós dois e vai ser uma bênção. Eu quero ter o tempo com você. Talvez esse seja um dos mandamentos mais controvertidos, porque Jesus não confirmou esse mandamento no Novo Testamento. Ele não disse que você tem que guardar. Embora Jesus cumpriu o sábado. Na verdade, a única vez, às vezes que Jesus se referia ao sábado, ele dizia, eu sou Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, os apóstolos guardaram os sábados, todos porque eram judeus. No entanto, quando você vê no livro de Atos, no livro Romanos, nas epístolas, para aqueles que não eram judeus, nada disso foi lhes dado para observar o sábado. Pelo contrário, o que parece, o que as escrituras nos afirmam, no livro de João, por exemplo, capítulo 20, verso 19, que eles se reuniram no primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7, diz que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2, Paulo disse, olha, reúnam no primeiro dia da semana e façam uma coleta. Além disso, mais 2 textos, pelo menos nas escrituras, em Gálatas capítulo 4, verso 10, ele diz, olha, tem gente que fica contendendo e fazendo separação entre dia e dia. Quem separa, guarda, para Deus o guarda, e quem não guarda, é para Deus que ele não guarda. Também Romanos capítulo 14, verso 5. O fato é que, de certa forma, a lei se cumpre porque você observa 6 dias e descansa o 7º, ainda que o primeiro dia seja na segunda-feira. Você trabalha de segunda a sábado, descansa o domingo, como era o dia do Senhor observado pelos apóstolos e o dia da igreja. 6 dias e o 7º também parando. O fato é que você precisa parar para Deus, para ter relacionamento com Deus, para se alegrar com Deus. Ontem foi aniversário da Bispa Shirley, e eu preparando essa mensagem nessa semana, isso me chamou muita atenção. Falei para ela, pensei comigo, vou fazer um dia da Bispa Shirley, vou dar um sábado para ela. Arrumei um apartamento emprestado do irmão, me deu de graça, fui para Caldas Novas. Cheguei lá e disse para ela, hoje é sábado, seu aniversário, é o dia do seu desejo. O que você quiser, eu vou fazer. Vamos comer onde você quiser. Se você quiser ficar dormindo o dia inteiro, eu vou ficar dormindo com você. Se quiser assistir televisão, aonde você quiser ir. Aí ela ficava assim, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, qual é o seu desejo? Vamos sair daqui? É o seu desejo? Aí nós estávamos lá, ela disse, tá vendo aqui tem uma piscina quente, a outra piscina fria, eu quero entrar na piscina fria. Eu disse, é seu desejo, eu entro com você. Contrariado, mas entrei. É o desejo. Ela pergunta, o que é que você quer comer? Eu disse, nada, eu quero comer o que você quer comer. Qual é o seu desejo? Quero comer comida japonesa, e comer peixe com chocolate ninguém merece, irmão. Mas é o seu desejo. E passei o dia realizando o desejo dela. Graças a Deus hoje é domingo, né? Passou. Brincadeiras à parte, foi um momento de comunhão, de alegria, de estar junto, de sentar, de conversar, de ouvir. Se quiser conversar, vamos conversar. Se quiser dormir, vamos dormir. Se quiser acordar, vamos acordar. Nós precisamos entender que Deus fez isso para nós. Guardar um tempo para Ele. Você tem muito trabalho para fazer. Você trabalha o dia todo, você trabalha a semana toda. Você não tem tempo para Deus. E não venha com essa desculpa que você diz assim, eu tenho tempo, eu cultuo Deus em casa. Você sabe que é mentira, você está mentindo para você mesmo. Você está profanando o tempo que é de Deus. Você gasta o seu tempo inteiro para você mesmo e não tem tempo para você relacionar com Deus. Você faz aquilo que você adora ficar na frente da televisão e você não para cultuar a Deus. Você adora o seu trabalho, por isso que você não vem no culto de domingo à noite, porque você tem que dormir cedo, porque amanhã você tem que trabalhar. Você não dedica seu tempo assim para Deus. Você não tem esse relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento de dizer assim, eu gosto de estar com Deus, eu gosto de orar, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir Deus falando através da palavra.
Eu quero ir para a igreja, eu quero parar nesse momento. Muitos não estão aqui por causa disso. E você está aqui, alguns por obrigação. Outros têm alegria, amam. Amam, é o X da palavra. Nós precisamos parar para Deus. Ah, bispo, eu tenho que trabalhar. Trabalha por 6 dias, no 7º você para tempo para Deus. Para orar, para ouvir uma música, para chorar, para ficar quieto diante de Deus. Não é só para você fazer o que você adora, é para adorar aquele que te fez. É para adorar aquele que te fez. Para ler a Bíblia, para conversar com Ele, para deixar assim: Deus, hoje é sábado, o Senhor já me deu a semana inteira, agora o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, é o dia do seu desejo, o que o Senhor quiser de mim eu vou fazer. Chega, menino precisa, marido precisa, você precisa de dinheiro, você precisa de tudo, mas hoje eu preciso de Deus, preciso parar para Deus, descansar em Deus, ouvir em Deus, prestar culto a Deus, ter prazer em adorar a Deus. Sabe, queridos, essas são as cláusulas do casamento de Deus. Sem dúvida nenhuma, naquilo que Jesus disse, de todos esses 4 mandamentos, ele se resume do que está no livro de Mateus, que diz: ao Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a sua força. Esse é o resumo, esse é o primeiro resumo que Jesus fez. Amar a Deus, tendo Ele como único marido, não adorando a outros, cuidando do nome dEle, santificando o seu nome, guardando tempo para a comunhão dEle, porque foi Ele que te tirou do Egito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Nossa próxima mensagem nós vamos falar sobre o relacionamento da família. Mas eu acredito que agora Deus quer ter uma DR com você. Você sabe o que é DR, né? Ele quer discutir a relação com você. Como está a sua relação com o seu noivo? Com o seu marido? Com aquele que te ama? Ainda é uma relação de amor? Ou você está vivendo só para separar a qualquer momento? Ou você está vivendo só de papel passado, cumprindo as suas obrigações? Ou você o ama com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento? É isso que Ele espera nesse relacionamento. Feche os seus olhos aí onde você está. Fale um pouco com Ele nesse instante e pense sobre isso. Fale com o Pai nessa noite. Peça perdão a Ele nessa noite. Conserte a relação. Diga para Ele: obrigado, Pai, porque o Senhor abriu o meu coração. Eu não estava sendo uma boa noiva. O Senhor quer tão pouco de mim. Perdoe-me se eu estava com o coração em outros. Se eu envergonhei o teu nome, me perdoe, eu não vou fazer isso mais. Perdoe, Senhor, se eu não tenho deixado tempo para Ti. Me perdoe. Peça perdão. Reconheça o amor dEle agora por você. Queira uma vida diferente. Peça para Ele te ajudar. Oh.